O médico me chamou para autorizar a amputação da perna do meu pai. Neste vídeo estarei mostrando como a fé supera todas as coisas. Olá, a paz de Deus a todos. Sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. Um dia, meu pai feriu a perna. Isso se tornou uma ferida muito grande que nada podia curá-lo. Se você quiser ver, tem outro vídeo aqui que fala da primeira etapa dessa situação que estávamos vivendo. Era muito difícil ver o meu pai sofrendo com aquela ferida na perna, que ele já tinha tentado curar de todas as formas e já estava com 10 anos. Pedi a Deus que viesse ao nosso encontro e que nos ajudasse a solucionar aqueles 3 problemas que estávamos passando. E não tinha solução. E o Senhor falou na palavra que Ele viria ao nosso encontro e que colocaria em liberdade as 3 situações que estávamos vivendo. Nessa época, o meu pai não servia a Deus, mas o Senhor fez essa obra, libertou meu pai dessa ferida na perna, após 10 anos. Passando-se muitos anos, que Deus já havia feito a libertação na perna do meu pai, eu conversando com ele, vi aquela cicatriz na perna dele. E então comentei com ele que aquela foi mais uma obra que Deus tinha feito, que as outras obras, contei para ele as outras obras que o Senhor tinha feito também, e ele falou assim: então, minha filha, isso aqui foi um remédio que eu passei, que alguém me trouxe e eu passei esse remédio na minha perna e sarou. Aí eu falei: pai, não fala isso, pai. Foi Deus que curou o Senhor. Ele falou: então, minha filha, mas abaixo de Deus foi aquele remédio que curou a minha perna. Aí eu falei: pai, não fala assim, pai, foi Deus, foi só Deus, porque se Ele não quisesse, não curava. Mas foi Deus que fez isso aí, não foi remédio, porque o Senhor ficou muitos anos tentando curar essa perna. O Senhor já havia passado tudo que é tipo de remédio e nada tinha solucionado. Foi Deus, pai. E ele ficou meio assim, pensativo, e disse, fez só assim. E então eu percebi nos olhos dele que ele tinha dúvida, que ele achava que era aquele remédio. Então eu disse para ele: pai, a gente não deve ter dúvida do que Deus faz na nossa vida. Se Ele faz, a gente tem que ter certeza. Apesar de eu nunca ter falado para o Senhor que foi Deus que fez essa obra, mas foi Deus, não foi remédio, pai. Aí ele ficou lá meio pensativo. E aí, passando-se alguns dias, não me lembro direito, mas talvez uma semana mais ou menos, me falaram que ele estava com uma perna inchada. Eu falei: o que foi? Aí disseram que ele havia arranhado a perna e estava inchada. E aí eu fui olhar, falei: nossa, pai, o que foi? Deixa eu ver. Aí foi: então, minha filha, eu estava lá, eu passei por um lixo, uns galinhos lá, e aí aqueles galinhos veio a arranhar a minha perna. Eu olhei e era bem em cima da cicatriz. E eu falei: pai, já estava meio inchado. Falei: isso vai ter que ir para o médico ver o que é isso, né? Que senão pode inflamar. Passando-se alguns dias, meu irmão levou ele para o hospital, porque já estava muito inchado a perna dele. Alguns dias depois, o médico chamou alguém para autorizar a amputação da perna do meu pai. Mandaram que eu fosse lá. E eu fui no quarto que meu pai estava. Eu nem reconheci direito meu pai. Ele estava tão inchado. Aquele inchaço foi muito rápido. Se esparramou por todo o corpo. E já estava bem inchado, que até o rosto dele estava transformado. E aí então o médico achou que se não tirasse logo a perna dele, ele ia ter uma embolia pulmonar e ia morrer. Eu havia ido lá para assinar o termo para eles amputar a perna do meu pai. Mas eu pedi ao médico
que me desse 3 dias. E então o médico achou um pouco difícil e disse que era bastante complicado aquela situação, porque estava muito inchado. E eu falei para ele que eu viria com 3 dias assinar o termo. Ele disse, então tá bom, vamos fazer isso. Quando o médico saiu do quarto, eu conversei com meu pai. Falei, pai, o senhor sabe por que o senhor está aqui, né, pai? Foi porque o senhor não acreditou que foi Deus que fez essa obra, pai. Foi Deus, não foi remédio. E se o senhor pedir perdão para ele perdoa o senhor e liberta o senhor. E os médicos não vão amputar a sua perna. E aí então eu olhei nele, ele estava com os olhos merejados de lágrimas. E ele disse, minha filha, nunca mais eu vou falar isso. Nunca mais eu vou dizer que não foi Deus. E que Deus me perdoe. Aí eu falei, pai, pode ficar em paz, porque Deus vai libertar o senhor. E os médicos não vão precisar amputar a perna do senhor. E aí então, passou-se 3 dias e eu voltei lá. Quando eu cheguei lá, eu até me surpreendi, porque ele já estava muito desinchado e os médicos já disseram que não ia mais precisar amputar a perna dele. Isso foi mais uma maravilha, mais uma obra que Deus fez na minha família, para mostrar para o meu pai que Deus faz, mas se nós não reconhecermos que Ele fez, Ele pode mostrar que foi Ele. Isso não fica barato. Está escrito que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Então isso foi um testemunho de Deus para mostrar que Ele está sempre presente em nossas vidas. Mas se nós não reconhecermos que Deus está na nossa vida e pensarmos que é outra coisa, como pensou meu pai, o Senhor nos prova que é Ele que está na nossa vida. E eu não tenho como agradecer ao Senhor por tantas obras maravilhosas que Ele tem feito na minha vida e na minha família e de todas as pessoas que eu conheço. Tenho visto que não sou apenas eu que tenho tantos testemunhos que o Senhor apareceu na nossa vida. Eu vejo que eu sou apenas mais uma. E com isso eu quero passar para você que aumente a sua fé, para que você também possa ver os testemunhos lindos também na sua vida. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, comente, compartilhe. Esteja sempre comigo, porque eu ainda estou começando, estou com poucos vídeos no canal e quero compartilhar com vocês tudo que Deus tem feito na minha vida e ao meu redor. Fica comigo. Agradeço a Deus e agradeço a todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.